Olá, pessoal, boa noite. É com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, para juntos celebrarmos, para juntos adorarmos o nosso Deus. Hoje a gente tem aqui o Gui com a gente e eu tenho certeza que será um tempo maravilhoso na presença de Deus. Tá? Eu quero estar orando com você aqui essa noite, eu quero estar entregando esse momento aqui para que Deus possa estar nos guiando, para que Deus possa estar abrindo nossos ouvidos e nos dando a sensibilidade de entendermos, de escutarmos qual o direcionamento que Ele tem para nós hoje, tá bom? Fecha os teus olhos, eu quero orar contigo essa noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, abre nossos ouvidos, Deus. Dá-nos sensibilidade, Deus, para entendermos, Deus, para escutarmos a Tua voz, para sermos dirigidos, Deus, pela Tua vontade nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero orar também pelas nossas famílias, tá? Nós oramos sempre por famílias queridas e essa semana em especial tem uma família que é muito querida. Tem uma que é muito, mas tem uma que é... Vocês vão ver qual é essa família, tá? Vamos orar pela família do Fabiano e da Larissa. Essa é a família que é muito querida. Então, anota na tua agenda, põe um lembrete no teu celular. Fabiano e Larissa. E a outra família é a família do pastor Henrique, da pastora Natália, da Luísa, do Lucas, da Laís e da Laura. Tá bom? Essa família você conhece, né? Então, ora pela nossa família hoje. Coloca no teu telefone um lembrete e até o próximo domingo nós estaremos em oração para essas duas famílias. Tá bom? Quero também estar lembrando a você, trazendo a você a responsabilidade, você que é comprometido com a nova, de estar exercitando o mandamento que Deus colocou, um princípio que Deus colocou na sua casa, você está colaborando com a sua igreja, você está sendo um dizimista, você está sendo generoso, trazendo as ofertas para a casa de Deus. Nós temos obras missionárias, nós temos sustentos missionários, nós temos envio de missionários também. E é fundamental termos um coração generoso para que nós possamos provar grandes coisas que Deus tem para a nossa vida. Tá? Então está aí projetado na sua tela, interac@comunidadenova.com, PayPal, Nova Igreja Montreal. E você pode estar usando também o Give Church Center para estar fazendo esse princípio, esse ato de generosidade também na casa de Deus. E agora a gente vai estar aqui com o Gui, né? Gui vai estar conduzindo a gente nesse momento tão maravilhoso. E ele já é de casa completamente. E que Deus abençoe, Gui, que Deus te conduza e que Deus traga através de você aí palavras maravilhosas para nossos corações, para nossa casa hoje. Obrigado, pastor queridão, Luiz Henrique, Natália, família querida, estamos orando pela família querida. Eu estou hospedado lá, se eu não orar por eles, a casa cai. Queria cantar com vocês, porque a palavra de Deus nos garante que no meio dos louvores do seu povo, Deus habita. Então, queria que esse louvor chegasse ao teu coração, chegasse à tua casa, entrasse nos nossos quartos, no nosso coração especialmente. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvamos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. És santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Encontrei teus altares, Senhor. Encontrei teus altares, Senhor. Amém. Uma nova canção aqui, não muito nova, mas mais recente do que essas que estou cantando, mas que fala da clareza, da revelação que nós vemos na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia fala em diversos lugares, João capítulo 1, Hebreus capítulo 1, Colossenses capítulo 2, que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Se a gente quer conhecer a Deus, é simples, é só olhar para Jesus, porque Ele é o retrato do Pai. Amém? Ó Pai, teu amor é persistente e leal, definitivo e final, pois e o meu Jesus é expressão deste amor, retrato claro e maior. Ele por isso fique atento e abra o coração. Deus sopra igual ao vento, às vezes na surpresa, na força e na beleza. Por isso fique atento e abra o coração. Deus sopra igual ao vento, às vezes na surpresa, na força e na beleza. Vem, Santo Espírito de Deus, revela o coração do Senhor. Santo Espírito de Deus, revela a imensidão
do seu amor. Ó Pai, teu amor é persistente e leal, definitivo e final. Pois é, e o meu Jesus é a expressão deste amor, retrato claro e maior. Ele por isso fique atento e abra o coração. Deus sopra igual ao vento, às vezes na surpresa, na força e na beleza. Por isso fique atento e abra o coração. Deus sopra igual ao vento, às vezes na surpresa, na força e na beleza. Vem, Santo Espírito de Deus, revela o coração do Senhor. Santo Espírito de Deus, revela a imensidão do seu amor. Santo Espírito de Deus, revela o coração do Senhor. Santo Espírito de Deus, revela a imensidão do seu amor. Outra que eu queria cantar hoje, me veio aqui no coração enquanto eu estava aguardando aqui esse tempo para falar com vocês e cantar aqui com vocês. É uma bem antiga, foi feita pela minha irmã. Eu tenho duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. As duas fazem canções, as duas compõem e cantam. A mais nova fez essa canção quando ela tinha, acho que 13 para 14 anos. E eu queria cantar porque eu queria deixar um desafio. Eu vejo muitos jovens aqui na Nova, na igreja de vocês, e eu sei que Deus vai trazer ainda mais juventude. Muitos canadenses que não estão com vocês ainda aqui vão estar. E é importante a gente entender que o tempo de Deus é o tempo de Deus. O tempo de Deus no livro de Hebreus é sempre hoje. O dia de Deus é hoje, porque Deus é eterno. Então Ele vive num hoje eterno, né? Mas o tempo de Deus sendo hoje significa que hoje é o dia da oportunidade, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da gente entregar e colocar os nossos dons na mão de Deus e na presença dEle. Então eu não sei se você tem 13, se você tem 7, se você tem 10, não importa. Eu quero só desafiar você, seja a idade que você tiver, mas especialmente os mais jovens. Coloca os seus dons na mão de Deus. Quando Paulo está escrevendo para Timóteo, que é onde foi baseada essa música, Timóteo era um jovem pastor. Ele não tinha a experiência, ele não tinha os anos de vida que os outros pastores, os outros apóstolos tinham, mas Paulo diz para ele assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade, não deixa que ninguém despreze o fato de você ainda ser novo, de você ainda ser muito jovem, mas torne-se o padrão dos fiéis. Então, como é que a gente supera essa distância que pode existir na idade, né? É a gente tendo uma vida diferente, uma vida diferenciada, que é o padrão, que as pessoas possam olhar e dizer aquela pessoa vive desse jeito, ela anda desse jeito, ela fala dessa maneira, porque ela conhece a Deus. Seja o meu canto
padrão naquilo que eu falar, no procedimento, o exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu trazer na mente que dependo de ti, Senhor. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, o exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé, também no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Muito bem. Outra canção, talvez mais recente um pouco, que eu conto assim um pouquinho do que eu vejo acontecer na vida. A vida a gente vai plantando e colhendo, né? Mas chega um momento em que a colheita é grande e você fica feliz de ver o resultado da colheita, né? Então essa música chama Fruto de Vida, fala do fruto do Espírito. Se você prestar atenção, você vai ouvir com clareza cada um dos frutos do Espírito no meio da canção, tá bom? É fruto de vida, fruto do teu amor, fruto do teu Espírito e vida, fruto do teu amor. A boca fala do que o coração está cheio. Meu coração tem gratidão pra cantar, e a terra produz o que nela se planta. Já tem nascido, tem florescido um pomar, ali tem brotado, ali tem crescido o teu amor, ali bem plantada tem germinado a alegria, ali reconheço o fim e o começo da tua paz, e em tua presença aprendo paciência, Senhor. E ainda tem mais, tem muito mais. Encontro bondade e beleza. Nas provas, meu Deus, me torna fiel. Domino as minhas fraquezas, por fruto do teu amor, fruto do teu Espírito.
boca fala do que o coração está cheio. Meu coração tem gratidão pra cantar, e a terra produz o que nela se planta. Já tem nascido, tem florescido um pomar, e ali tem brotado, ali tem crescido o teu amor. Ali bem plantada tem germinado a alegria. Ali reconheço o fim e o começo da tua paz, e em tua presença aprendo paciência, Senhor. E ainda tem mais, tem muito mais. Encontro bondade e beleza. Nas provas, meu Deus, me torna fiel. Domino as minhas fraquezas, por fruto do teu amor, fruto do teu espírito e vida. Fruto do teu amor, fruto do teu espírito e vida. A boca fala do que o coração está cheio. Amém. Muito bom. Além dessas cantorias todas, né? Queria deixar uma palavrinha com vocês, que Deus colocou no meu coração. A palavra está em Isaías, profeta Isaías, capítulo 61, um trecho bastante conhecido. Eu sei que você já ouviu com certeza essa palavra. No mínimo você já ouviu sendo lida, porque até Jesus escolheu esse trecho uma vez quando ele estava na sinagoga em Cafarnaum, e era o dia da leitura, e ele foi chamado lá à frente para ler a Escritura, e ele abriu justamente nessa passagem, porque provavelmente era o dia dessa passagem ser lida, e ele leu Isaías 61. E assim que ele leu, ele disse assim: hoje, aqui nesse lugar, essa palavra se cumpriu. E eu queria falar então sobre 3 coisas com você. Primeira coisa é aquilo que Deus faz na nossa vida. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus como Trindade. Você vai ver que esse trecho aqui mostra claramente que Deus age sempre em consonância. O conselho de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre em harmonia. Não existe desarmonia na Trindade. A Trindade é aquele lugar de perfeita harmonia, né? É um único Deus em 3 pessoas, e por isso a harmonia é tão perfeita. Mas eu quero conversar com você sobre o que Deus faz para nós. Essa é a primeira parte. A segunda parte o que o Senhor Jesus faz por conta do Pai e do Espírito. Qual é a tarefa do Senhor Jesus? A segunda é o que Deus faz, o que Deus oferece para nós. Como nós participamos naquilo que Ele está fazendo, o que Ele nos oferece e qual é a troca que Ele nos dá. E a terceira parte é o que isso causa na nossa vida. Como isso afeta as outras pessoas e como isso afeta a nossa vida, a nossa família, os nossos relacionamentos diretos e depois a sociedade ao nosso redor, o nosso estado, o nosso país e o próprio mundo, tá bom? Então são essas 3 ideias que eu queria trabalhar com você rapidinho, tá bom? Então deixa eu ler o texto aí e a gente vai só comentar um pouquinho sobre ele, tá bom? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, e para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, esses
primeiros 2 versículos e meio, o que ele está dizendo é justamente isso. O que é que o Senhor Jesus nos oferece? O que ele faz? O que ele está fazendo? Quando ele iniciou o seu ministério, Jesus justamente leu esse versículo e disse assim: hoje essa palavra está se cumprindo aqui. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele está querendo dizer que tudo o que ele está fazendo é em perfeita consonância, é em perfeito acordo com a intenção do coração do Pai. Às vezes a gente tem uma percepção teológica assim de Deus, que Deus é um Deus bravo, né? No Antigo Testamento, um Deus que ele faz as coisas e que Jesus, num certo sentido, é o Deus no Novo Testamento. Deus é bonzinho, porque Deus em Jesus, ele se oferece, ele vem como cordeiro, ele morre por nós, ele se oferece para ser servo e servo até a morte de cruz, morre em nosso lugar, abençoa as pessoas, é perseguido, não levanta sua boca, não levanta sua voz, não se exalta contra ninguém. E é uma percepção errada, né? Porque, na verdade, Paulo diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Veja bem, Deus, o Pai, estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, há uma total harmonia entre o que Deus está fazendo e o que Jesus veio fazer. Por isso que ele diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Eu falei que era a Trindade que causava essas transformações na nossa vida, porque ele usa, num versículo só, você já vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque ele começa dizendo assim, ele está falando dele, né? Sobre mim, né? Ele, Jesus, o Messias. E ele está dizendo, o Espírito, então está aí o Espírito Santo, o Espírito do Soberano Senhor. Quem é o Soberano Senhor? É o Deus Pai. O Espírito do Deus Pai, do Deus Soberano, do Autor de todas as coisas, do Criador, do grande Deus, está sobre mim, Jesus Cristo. Então, o Pai e o Filho e o Espírito estão em perfeita harmonia nesse projeto aqui. Qual é o projeto deles? O projeto deles tem essas características aqui. Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Então, as duas coisas que você já percebe aqui em Jesus é que ele era, primeiro, um apóstolo, porque aquele que é enviado no lugar de alguém, a palavra apóstolo significa alguém que foi enviado no lugar de outra pessoa. Então, Jesus é o apóstolo da Trindade, né? Ele foi enviado da parte da Trindade, do Pai e do Espírito, para trazer essas coisas para nós. E, ao mesmo tempo, ele é rei, sacerdote e profeta, porque as pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento eram os reis, os sacerdotes e os profetas. A cerimônia da unção era você derramar uma quantidade, eles pegavam, colocavam azeite, normalmente numa vasilha, e despejavam sobre a cabeça de quem ia ser ungido para confirmar que eles tinham uma autoridade, que eles tinham o óleo de Deus, o azeite da unção de Deus para cumprir as suas tarefas. Ele diz assim: o Espírito do Senhor, Deus soberano, está sobre mim e o Senhor me ungiu. Ungiu para quê? Então, ungido, importante pensar nisso, né, gente? A gente não é ungido, ponto. A gente é ungido para. Às vezes a gente usa essa expressão, né? Fulano é ungido do Senhor, parece que é um privilégio, tal. É privilégio, evidentemente é privilégio. No Novo Testamento, todos nós somos um reino de sacerdotes e todos nós somos ungidos do Senhor. E ele diz assim, Jesus dizendo, que ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Então, a primeira coisa que ele veio fazer é trazer uma notícia boa para os pobres, ou seja, que eles não precisam de riqueza nenhuma deste mundo para receber aquilo que ele veio trazer, não é isso? E depois ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Veja bem, as duas categorias que ele já começa escolhendo aí, os pobres e os de coração quebrantado, quer dizer, aqueles que não têm recursos nessa vida e aqueles que estão com o coração quebrado, que passaram por provas nessa vida, que quebraram o seu coração. Coração quebrantado pode significar um coração contrito, um coração aberto para Deus, mas também pode significar uma pessoa que sofreu uma grande dor na vida, uma perda, uma situação em que você... Tem muita gente com o coração quebrantado, né? Hoje em dia, cada vez mais. Hoje mesmo recebi
um e-mail pela manhã de uma amiga, dizendo assim, olha, eu quero pedir orações por uma amiga minha que me ligou agorinha, dizendo que o filho de uma amiga dela está pensando em se suicidar e ela está querendo conversar com ele e não sabe exatamente o que dizer, não sabe como ajudar essa pessoa. Quer dizer, quanta gente, não é, que está com o coração quebrado, quebrantado, que perdeu a esperança de viver, que perdeu a esperança em Deus, que perdeu a esperança nesse mundo, que perdeu a esperança nas pessoas, que perdeu a esperança de si mesmo, que desistiu da própria vida, ou que tem desistido da própria vida. Então, uma coisa importante, o Espírito do Senhor veio sobre Jesus para ele trazer, cuidar dessas pessoas que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então, de um lado anunciar, quer dizer que existe liberdade em Jesus, de outro lado trazer essa libertação. Uma coisa é você dizer, olha, estou anunciando a libertação aqui que Jesus pode dar. A outra coisa é trazer essa libertação para chegar até o coração daquela pessoa. E Jesus veio para fazer essas duas coisas, né? Depois, no versículo 2, ele diz assim, é para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Interessante que bondade e vingança parece que não caberiam num versículo só, né? Mas em Deus elas cabem sim, porque a bondade de Deus, o ano da bondade do Senhor, significa o ano do jubileu. A cada 7 anos, os judeus deviam deixar a terra descansar, por exemplo. Você sabia disso? Que a cada 7 anos, na comunidade judaica, especialmente comunidade agrícola, a terra devia descansar. Você plantava por 6 anos e você deveria plantar e organizar a sua plantação e a sua colheita e os seus silos e como guardar aquele grão ou as coisas que você plantou, ou como negociar com eles, para você fazer suficiente renda para o 7º ano você poder deixar a terra descansar. Que havia, como em outras coisas na Bíblia, esse ciclo de 7. Não é? Quer dizer, durante 6 dias você trabalha, no 7º você descansa. Por quê? Porque você precisa descansar, porque o teu corpo precisa desse respiro para você chegar a encarar a segunda-feira de novo num pique melhor, né? Para você encarar o primeiro dia da semana, depois de 7. Interessante que em alguns países comunistas eles tentaram mudar esse negócio de semana, porque, obviamente, se o teu projeto é o projeto do Estado dominar todas as coisas e o projeto de você ganhar o máximo possível, por que você faria uma semana de 7 dias? Então trocaram para fazer uma semana de 10 dias. Trabalha 10 dias, no 11º dia você descansa. Foi muito pior. O rendimento das pessoas caiu muito, porque a exaustão que vinha depois do 6º dia de trabalho, acumulada para 6, para 7, para 8, para 9, para 10 dias, era demais. E em vez de aumentar o rendimento, em vez de aumentar a produção, ela caiu, né? Então, Deus criou as coisas com toda a perfeição, né? Se você olhar o ciclo de 7, né, o ciclo lunar, que a gente chama, as semanas, as estações, o tempo da gravidez, o tempo das fêmeas estarem prontas para serem cruzadas e para haver procriação, a própria plantação, as coisas têm estações que obedecem esse ciclo lunar. O mar, que é uma força descomunal, eu sempre acho assim, uma das coisas mais encantadoras para mim na natureza é o mar, porque o mar, para mim, reflete a grandiosidade de Deus. Fala assim, o mar é um negócio para ser temido, porque quando ele está calminho, tudo bem, parece um lago bonito, mas quando ele fica bravo, você sente como é que é uma coisa grandiosa, imensa e extremamente poderosa. E, no entanto, o mar obedece às estações e obedece o ciclo lunar. Você sabia disso, né? O ciclo das marés, tudo isso obedece o ciclo lunar, os 7 dias, o 7 da criação. Então, o ano do jubileu é o ano do descanso. E depois de 7 anos, então, você devia deixar a terra descansar. Além disso, depois de 49 anos, 7 vezes 7, no ano 50º, no ano 50, você devia cancelar todas as dívidas que alguém tivesse contra você. Então, veja bem,
Na terra você tinha que se produzir o suficiente em 6 anos para no 7º ano não precisar produzir nada e sobreviver. Lógico, você não vai matar a sua família, né? Vou trabalhar 6 anos, depois no 7º não vou trabalhar, minha família vai morrer de fome. Não. Nos 6 anos que eu trabalhar, eu vou juntar o suficiente para no 7º ano poder descansar e deixar a terra descansar, né? Para no ano seguinte ela produzir bastante. No jubileu era a mesma coisa, né? Se alguém tivesse uma dívida com você, você dá um prazo para ele pagar, você parcela, você faz qualquer acordo, porque você quer receber de volta uma dívida que foi contraída, não é mesmo? Mas, se no período de 49 anos, que são praticamente 2 gerações, né? Se em 49 anos, se em 7 vezes 7 anos, ele não conseguiu resgatar aquela vida e pagar, então, pela legislação dos judeus no Antigo Testamento, você perdoa aquela dívida. Por isso era chamado o ano do jubileu, o ano da grande alegria, o ano de fazer festa, porque nesse ano a terra vai estar descansando, todo mundo vai estar descansando e as dívidas estão perdoadas. Então, é muito interessante isso, né? Então, recolhe lá sua dívida antes se você conseguir, porque depois do ano 49, você não deve mais. No 50º ano, aquela dívida está remida, está perdoada, está resolvida. E o dia da vingança do nosso Deus, porque isso também significava que Deus vai tomar juízo, vai tomar vingança contra os seus inimigos. Não é que Deus, quer dizer, Deus vai proteger a sua vida. Para que haja justiça da parte de Deus, ele tem que ser ao mesmo tempo um Deus justo e bom e um Deus que protege a justiça e a bondade. Se ele é um Deus que não faz nada, ele não pode ao mesmo tempo ser um Deus justo e bom. Se ele deixa a injustiça correr solta, se ele deixa o injusto passar sem recompensa, sem retribuição, então ele não pode ser um Deus justo e bom, tá certo? Muito bem, então ele está dizendo assim, ele vai proclamar o ano da bondade, o dia da vingança do nosso Deus, e aí ele vai fazer o quê? Vai consolar todos os que andam tristes. Ele já falou no comecinho que o projeto dele era trazer boas notícias para os pobres e consolar, ou confortar, ou cuidar do coração daqueles que estão quebrantados, ou seja, daqueles que estão tristes. Agora presta bem atenção aí, tá? Porque isso é uma coisa muito importante, eu acho, para esses dias que nós estamos vivendo, pensando nessa coisa, nessa crise. Os Estados Unidos, onde eu moro, está numa crise muito grande das drogas, né? Por conta disso, você perde a razão de viver, você perde a razão de existir, você começa a se encher de drogas e depois, dali a pouco, você já não tem mais nem forças para resistir à devastação que a droga vai causando na sua vida, né? Então tem muita gente, muitos jovens, gente, se suicidando e muitas pessoas sendo mortas pelo excesso, não só o excesso das drogas, mas pela adulteração das drogas. Vende-se como se fosse uma coisa e tem outros produtos no meio e tem porcariada, você toma e você acaba morrendo. Aquilo dá um ataque cardíaco, uma parada cardíaca e você morre. E tem muitos pais sofrendo muito com isso. Então ele está dizendo assim, vai consolar todos os que andam tristes. E aqui é o segundo ponto. O que ele nos oferece? Esse Senhor Deus Todo-Poderoso, esse Senhor Jesus Cristo, Filho, esse Senhor, o Espírito, a Trindade em conjunção, em plena comunhão um com o outro, oferecem para nós isso aqui, para dar aos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas. Então a primeira coisa que ele nos dá é uma coroa. Interessantíssimo isso, né? Porque quando a gente perde a identidade, quando a gente entra em depressão, a gente não sabe mais quem a gente é. A gente perde a noção de quem nós somos, de filho de quem nós somos, quem é o nosso pai. Então, a primeira coisa que ele oferece é isso, uma bela coroa ao invés de cinzas. Quer dizer, você vai ser lembrado que você é filho do rei. Você lembra do filho pródigo, quando ele decide voltar para casa, ele diz, eu vou voltar lá para o meu pai, eu já detonei mesmo, já acabei com tudo, eu vou só pedir para ele me deixar lá quietinho dentro da casa, não preciso mais nada, não preciso ser chamado filho, posso ser que nem um empregado lá que ninguém nem me vê, mas é só estar dentro da casa dele é melhor do que viver aqui fora, porque é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora da casa dele. Então ele está dizendo assim,
que isso aqui é o que ele vai fazer. Quando ele chega, ou quando o filho chega naquele estádio, naquele sentimento de que, olha, eu não valho nada, eu não mereço nada, o que o pai faz? Ele põe um anel no seu dedo, que é como pôr uma coroa na sua cabeça. Aquele anel era o anel dos filhos. As roupas de linho branco, era só os filhos da casa que tinham. As sandálias nos pés, porque ele estava descalço e tinha perdido a sandália no meio do caminho, é porque ele era filho. Então Deus, primeira coisa que ele faz, restaura a nossa identidade. Alegria ao invés de cinza. Desculpa, não é alegria. Deixa eu ler de novo aqui. Uma bela coroa ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto. Bom, eu falei para você que você era ungido. Então a segunda coisa que ele oferece é um óleo de alegria ao invés de pranto. Então aquele sentimento de você não ter mais razão, só ter choro, só ter circunstâncias e pensamentos que te levam ao desespero, ele vai derramar sobre a sua cabeça um óleo de alegria, ou seja, ele vai restaurar a alegria, né? Ele vai trazer circunstâncias e coisas para o seu coração que vão alegrar de novo o seu coração. E um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Na outra versão diz assim, de um espírito angustiado, né? Em vez de depressão, ele te promete um manto de louvor. Olha que coisa linda. O que ele oferece para você? Uma coroa, o azeite, o óleo da unção, a unção, e um manto de louvor. Gente, vai encher o teu coração de música, vai encher tua casa de adoração, você vai ficar cheio de vontade. Aquilo que você não percebia como a bondade de Deus, eu estou cada dia mais convencido disso na minha própria vida. Eu não percebo, eu nem consigo imaginar, na verdade, tantos caminhos e tantos lugares em que Deus é bondoso para comigo. Porque é demais, é demais. Se eu começo a pensar, eu falo assim, você já pensou isso? Que você saiu de casa e você foi até para o teu serviço, você pegou o metrô, talvez você pegou o seu carro, você andou pela rodovia. Você já pensou de quantas Deus te livrou? Só nessa meia horinha ou nessa 1 hora, sei lá quanto tempo você demora para sair da tua casa, chegar no teu trabalho? Você já pensou quando você acorda que você respirou e o teu pulmão conseguiu se encher de ar? Quando a gente tem falta de ar, não sei se eu tive na minha adolescência bronquite asmática, ficava uma falta de ar, um desespero, que eu achava, eu vou morrer, eu não tenho ar, não tem ar no mundo. Eu tentava chupar aquele ar do mundo, eu não conseguia, porque é o pulmão que está fechado, é os brônquios que estão travados e o ar não consegue chegar ao lugar e a oxigenação que você precisa começa a faltar. Você já pensou quantas vezes cada respiro seu é bondade de Deus? Então, essa capacidade, gente, da gente capitalizar ou prestar atenção no bem é uma bênção de Deus, né? Esse, para mim, é um manto de louvor. Ele vai colocar para você uma capacidade de ver o bem. Porque quando eu vejo o bem que Deus me faz, eu não tenho outra resposta adequada senão erguer minhas mãos. Minha esposa está aqui do meu lado. Quantas vezes a gente fala um para o outro, quando a gente vê as coisas que Deus já nos salvou, já nos livrou, já nos poupou no correr da nossa vida. Nós não poderíamos fazer outra coisa senão levantar as duas mãos para o céu e agradecer a Deus para o resto da nossa vida. Se a gente soubesse as coisas que a gente nem sabe, muito mais ainda, porque Ele faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Tá bom? Muito bem. Então, ele já trocou, já ofereceu uma troca. O que o Senhor Jesus faz, ele declara ali no comecinho, né? Depois ele vai dizer o que troca que ele oferece para você. Ele vai pegar esses, no lugar de um espírito deprimido, no lugar do pranto e no lugar da tristeza, ele vai te dar uma coroa, ele vai te dar a unção do óleo de alegria e ele vai colocar nas tuas costas um manto de louvor. Você vai ter motivo de gratidão incessante. Você vai pensar, falar assim, olha, nem compara as bênçãos de Deus com aquelas pequenas coisas. Claro, eu não estou falando que a gente não tem provas na vida, gente.
Todos nós temos provas e a vida sempre tem provas. E a gente pode ter bom ânimo, Jesus diz, porque ele venceu o mundo, né? A gente vai ter provações nesse mundo, mas ele venceu o mundo. E aí ele vai te dar a sua nova identidade. Ele diz assim, eles serão chamados carvalhos de justiça, o plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Ou seja, não é uma reforminha que ele vai fazer, né? Que ele vai te dar uma escovada assim, tirar um pouco o pó e você vai estar meio caquerado ainda, meio deprimido ainda, meio chateado ainda, um pouco triste, mas não tanto mais. Ele vai dar um jeitinho. Não, não é jeitinho. Ele vai transformar radicalmente a tua vida. Ele diz que você vai ser como um carvalho de justiça. O carvalho é essa árvore que tem uma longevidade, que ele dura muito tempo. E ele vai dizer, você vai ser como carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Ou seja, não é uma coisa que um homem fez. Quando o homem faz uma coisa, quando nós fazemos alguma coisa, talvez ela tenha um resultado e talvez seja um resultado provisório. Mas quando Deus faz, o resultado de Deus é um resultado permanente, é um resultado de certeza das coisas que Ele faz, não é isso? Então Ele está dizendo aqui, você vai ser um carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a manifestação da sua glória. O que quer dizer isso? É que a beleza de Deus, a riqueza, a glória de Deus, glória é uma palavra difícil de definir, né? Mas glória significa majestade, significa especialmente peso, né? Literalmente ela significa o peso de Deus, o peso no sentido do brilho, do esplendor. A glória de Deus é o brilho refulgente da presença de Deus, alguma coisa que se a gente tivesse acesso a ela, a gente cairia sem poder encarar, porque é muito para nossa... Nesse corpo aqui, acho que nós não temos condições de encarar esse nível de glória. Ele diz assim, nós fomos plantados pelo Senhor como carvalhos de justiça, temos uma nova identidade, somos um pomar permanente de Deus para a sua glória, para a glória de Deus. A nossa vida vai refletir a glória de Deus. E depois ele vai dizer qual é a consequência disso, que são os versículos seguintes. Veja que coisa mais maravilhosa. Veja se não dá para ser um objetivo para você colocar a tua vida inteira para construir. E eles, ou seja, você e eu, nós que estávamos abatidos, nós que estávamos tristes, nós que estávamos deprimidos, nós que ganhamos uma coroa, nós que ganhamos essa unção de óleo sobre a nossa cabeça, nós que ganhamos esse manto de louvor nos nossos ombros, nós reconstruiremos as velhas ruínas. Aqui ele não está falando mais de Jesus, veja bem. Uma vez que ele faz essa troca, que aquilo que é dele ele oferece para você, quem vai reconstruir as antigas ruínas é você. Na força de Jesus, no poder de Jesus, no poder do Espírito, na unção de Deus, né? Debaixo do óleo de Deus, debaixo do comando de Deus, debaixo do manto de louvor que Ele coloca em você. Mas por conta dessas coisas, olha o que Ele vai fazer. Você vai fazer. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Sabe o que é um escombro? Sabe um lugar assim que você começou uma demolição e depois separou no meio? Ou uma cidade em que todo mundo... Ou uma casa, não sei se você já viu casa, às vezes tem casas alugadas que o inquilino fica bravo porque não pôde pagar ou porque alguém cobrou, seja lá o que for, e o cara quebra um monte de coisa, quebra a porta, quebra a parede. Meu sogro tinha uma casinha que entraram ladrões uma vez, quebraram tudo, pegaram uma marreta, quebraram uma pia de mármore. Eu falei, quem que vai quebrar uma pia de mármore? Que sentido faz isso? Para que você vai quebrar uma pia de mármore? Se você não pode levar, se você vai roubar, você vai pegar a pia e vai levar. Mas você quebrar só para ninguém mais usar, é uma coisa assim... Isso é que é escombro, gente. Quando uma coisa é toda devastada, toda quebrada. E o inimigo, nosso inimigo, Satanás, ele veio roubar, matar e destruir. Não é isso? Então, o projeto dele é um só. Não se preocupe, porque ele não tem outro. Roubar, matar e destruir. Destruir é tornar uma coisa que era bonita, uma boa construção, em escombros, né?
Então, o que você vai fazer? Veja como você vai dar trabalho para o inimigo. Você vai restaurar os antigos escombros. E você vai renovar as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Então aqui, gente, é um projeto tão alto, tão forte, tão maravilhoso, porque não é apenas o projeto da restituição da sua vida, embora ela seja importante e ela vai ser restituída. Não é apenas um projeto da restituição dos seus relacionamentos, do seu casamento, talvez, do relacionamento com seus filhos, do relacionamento com outras pessoas, por mais importante que isso seja, não é apenas isso. E não é apenas um projeto de restaurar parte da tua comunidade, as pessoas ali do teu bairro. Olha a grandeza disso aqui. Você vai renovar as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Isso aqui, gente, de geração em geração é o que a gente chama de maldição hereditária. Quando uma coisa é quebrada e depois você reconstrói, e daí quebram de novo. Depois você reconstrói, e daí quebram de novo. A cidade de Jerusalém foi destruída muitas vezes. Tem 1 ou 2 ou 3 sítios que eles chamam, são os sítios arqueológicos, onde eles encontram onde é que era o lugar da Jerusalém onde Jesus andou, né? E depois onde é que são... Então tem vários lugares, tantas vezes que ela foi quebrada, derrubada e depois reconstruída. Quebrada, derrubada, reconstruída. E tem muitas cidades que nunca foram reconstruídas, não é? Mas ele diz aqui, você e eu, nós vamos ser chamados a renovar as cidades destruídas e devastadas de geração em geração. Ou seja, aquilo que se tornou uma iniquidade, uma coisa que se repete a cada geração. A cada geração aquilo volta, né? Como uma maldição que está sobre aquele lugar. Você e eu somos chamados filhos do bendito. E nós somos chamados a trazer a bênção de Deus para esses lugares que a maldição pegou. Então, eu queria deixar isso como desafio, porque eu sei que vocês aí estão cheios de sonhos aqui na Nova. Vocês já estão em Quebec City, vocês já estão olhando para outras cidades aqui e ali. Eu quero declarar isso sobre vocês, que vocês vão ser restauradores das ruínas, vão ser restauradores, reconstrutores, remodeladores dos lugares, dos escombros, dos lugares quebrados e devastados, famílias, amigos, pessoas. Vocês vão fazer isso e vocês vão restaurar cidades inteiras. Então, Quebec que se cuide, Quebec City que se cuide, Montreal que se cuide, Canadá que se cuide, o mundo que se cuide, porque os filhos do Senhor, aquele que foi ungido pelo Pai no poder do Espírito, estão chegando. Amém? Vamos orar e encerrar esse tempo. Pai, nós te agradecemos pela bênção do Senhor sobre a nossa vida, bênção inigualável, Senhor. Te louvamos pelas coisas que o Senhor já fez. Te louvamos por quem o Senhor é. Te louvamos pela grandeza do Senhor, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós somos irmãos do Senhor Jesus e somos amigos e parte da família do Rei. Somos sacerdócio real, somos nação santa, somos propriedade exclusiva de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela troca que o Senhor nos ofereceu e que o Senhor nos dá e que nós acolhemos e temos sido transformados pela Tua bondade. E muito obrigado pelo objetivo que o Senhor coloca na nossa vida. Que essa bênção não é só para nós, mas que essa bênção se dirige a todas as cidades devastadas de geração em geração. Nós abençoamos nessa hora a tua igreja, os teus filhos, todos aqueles que estão ouvindo e aqueles que ainda irão ouvir através desse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.